Neemias. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia em Neemias 13. Neemias 13, do verso 1 ao 14. Essa será a penúltima mensagem desta série. Neemias 13, do 1 ao 14. Chegou um aviso aqui, nós vamos orar. Chegou um pedido de oração pela vida do Flávio Furtuoso. Ele já foi da nossa igreja e está na UTI. A situação dele é bem delicada. Vamos orar por ele? Carmen. Amém. O esposo da dona Carmen. Isso. Então vamos orar, queridos, por favor. Não esqueça também de orar durante a semana. Senhor, o teu povo sofre. Está passando por vários problemas, ainda mais com essa pandemia. Esteja abençoando, Pai, todos os enfermos, principalmente, Pai, relacionado à questão do Covid. Esteja dando saúde, abençoando o tratamento, os remédios, os médicos. Que se for da tua vontade, Pai, nós te pedimos, esteja revitalizando essa saúde das pessoas. Abençoe todos, abençoe o Flávio, abençoe o esposo da dona Carmen. E que todos aqui também que não foram mencionados sejam erguidos com a tua doce presença. Em nome de Jesus. Amém. Neemias 13, do 1 ao 14. Os irmãos acharam? Então vamos lá. Eu vou ler e você me acompanha aí, lendo a sua Bíblia. Diz assim, verso de número 1. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disto, Eliacibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, soube do mal que Eliacibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos, por Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías como assistente, Hanã, filho de Zacur, e filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que se partisse as porções para os seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que fiz na casa de meu Deus,
para o seu serviço. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. Nos dê sabedoria e discernimento, Pai, para entendê-la. Aplique ela nos nossos corações. Transforma as nossas vidas. E nos ajude, Pai, a obedecer a Tua palavra. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa desobediência. E nos ajude a priorizar a Tua vontade acima da nossa. Livra-nos de nós mesmos e nos ajude a entender que existe a necessidade do Senhor crescer nas nossas vidas e o nosso eu diminua cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como disse anteriormente, essa será a penúltima mensagem em Neemias. E é interessante que Neemias 13, na verdade, é um todo completo. Porém, por uma questão de tempo, eu dividi Neemias 13 em duas partes. A primeira parte vai do verso 1 ao 14 e a segunda do 15 até o final do capítulo. Mas Neemias 13 fala de um só assunto, um assunto que era particular do povo de Jerusalém, um assunto que parecia ter sido tratado, mas na verdade não foi. Neemias 13 nada mais é do que uma série de advertências sobre pecados que o povo tinha arrependido, mas na verdade não se arrependeu. E é interessante, queridos, que nós vemos claramente que esses pecados voltaram a acontecer no meio do povo, depois que Neemias, ele voltou ali para servir o rei, lá no Império Babilônico. Ou seja, teoricamente, o líder de todo o povo, que era Neemias, ele deixou o povo. E com esse deixar o povo voltou a fazer práticas antigas, coisas que antes já haviam sido alertadas para que eles não fizessem. E é interessante como nós podemos associar com as nossas vidas. Fica a parecer, gente, eu não sei se é assim com você, mas pelo menos é comigo, que quando ninguém está nos olhando, nós fazemos as coisas erradas. Nós fazemos as coisas erradas, afinal ninguém está vendo, nós podemos fazer. Então fica imaginando que o povo de Jerusalém também teve esse pensamento. Neemias não estava mais lá. Então eles fizeram coisas que antes haviam sido alertadas para não fazer. E é interessante, queridos, que quando nós vemos os detalhes da narrativa, percebemos que muito tempo já havia passado. É interessante como Neemias, ele é bem detalhista quanto à questão de tempo. E segundo aqui, colocando o ano que ele colocou, os dados que ele colocou, provavelmente já havia se passado 24 anos desde a chegada de Neemias para a reconstrução dos muros da cidade. Sendo assim, Neemias, ele já era um homem velho. E é interessante que nós precisamos olhar o contexto da época. Naquela época, o homem ele era considerado adulto ou da maior idade a partir dos 30 anos. Então, ele era passado a ser respeitado a partir de que ele tivesse 30 anos. Neemias, quando ele voltou para Jerusalém para reconstruir os muros, segundo os estudiosos, ele tinha aproximadamente 40 anos. Tendo ideia, esse dado que ele colocou, quando ele retorna para Jerusalém, ele tinha mais ou menos 64 anos, ou 65 anos. Neemias já estava além da idade normal. E segundo os estudiosos, geralmente os homens eles se aposentavam com mais ou menos 50 anos, 55 anos. Mas vemos que no caso de Neemias isso não se aconteceu. Ele voltou a servir o rei da Babilônia e ao ficar sabendo de tudo o que estava acontecendo em Jerusalém, ele retornou para Jerusalém, embora ele já fosse de idade, embora ele já fosse velho, porque ele não aceitava que o povo voltasse a ser quem eles eram. E não sei se vocês lembram, em Neemias 10, nós vemos que aconteceu várias coisas maravilhosas. Caso você queira se lembrar, a mensagem depois do Amém, nós falamos sobre um avivamento que aconteceu naquela cidade. E o povo ali fez um compromisso
de abandonar vários pecados que eles estavam cometendo. Por exemplo, o pecado de desobedecer o sábado, o pecado de não devolver os dízimos, o pecado de não devolver o serviço ao templo, o pecado de não obedecer à lei, o pecado de não manter a igreja, manter o templo, o pecado de desobedecer ao Senhor. Então eles haviam feito vários compromissos, e um deles, e talvez seja o mais importante deles, é relacionado à mistura de povos. Eles haviam se comprometido a não se casarem mais, ou não se relacionarem mais com povos estrangeiros. Afinal, este foi o grande erro ali, quando nós olhamos para o Antigo Testamento. Por exemplo, quando vemos ali em Canaã, o Deus mandou para que o povo fosse ali assassinado, para que o povo fosse excluído, para que o povo não se misturasse com povos estrangeiros. E eles deram um jeitinho e deixaram alguns remanescentes lá. Depois de um tempo, esses remanescentes influenciaram o povo de Deus e eles começaram a abandonar o Deus verdadeiro e começaram a adorar os deuses dos cananeus. E começaram a fazer práticas dos cananeus. E assim o povo se afastou do Senhor. Então, quando o povo faz um compromisso ali em Neemias 10 de não se casarem mais com povos estrangeiros, eles estão falando porque eles não querem mais ter o risco de abandonar a adoração ao Deus de verdade. Mas quando nós lemos Neemias 13, vemos que aquele compromisso que eles fizeram foi apenas um compromisso teórico, porque eles não obedeceram aquilo que eles haviam confirmado ali em Neemias 10. E é interessante, queridos, que vemos claramente que Neemias 13 está relacionado às nossas vidas. Porque nós temos um dilema muito grande de cometer pecados repetidos. Ou é só eu que faço isso? Por exemplo, eu faço uma mentira, falo uma mentira, e peço, Senhor, me perdoe, eu menti. Eu não vou mentir mais, mas passa um dia, e o que acontece? Eu minto. Ou eu fico irado e falo, Senhor, me perdoe pela minha ira, eu não vou me irar mais, mas passa um tempo, e eu vou lá e fico irado. Geralmente nós repetimos os nossos pecados, porque, de fato, nós não arrependemos deles. E o povo ali em Neemias 10 haviam prometido ao Senhor e tinham escrito em ata, eu não sei se vocês lembram, que eles não iriam mais desobedecer ao Senhor sobre tudo aquilo que eu falei. Mas eles desobedeceram. E a primeira desobediência que eles cometeram foi relacionada à família. Está localizada ali no verso 1 até o verso de número 3. Abram, por favor, Neemias 3, do 1 ao 3. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo isso, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Então, um dos compromissos que eles haviam feito ali no passado é de não se relacionarem mais com povos estrangeiros, dentre eles os amonitas e os moabitas. Quem são esses povos? Vamos retornar ali a Gênesis, ou melhor, no início ali de toda a história do povo. Existia um cara chamado Ló, e esse cara era um cara que Deus gostava muito. E um dia Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, e Ló se encontrava. Só que daí, Deus enviou um anjo para que livrasse Ló daquela destruição e tirou ele da cidade. Mas, quando tirou ele, as suas filhas, que também estavam com ele, foram para fora da cidade e começaram a ficar com medo. Afinal, elas não tinham mais como se casar, elas estavam excluídas da sociedade, estavam fugindo. Então, elas planejaram engravidar-se do próprio Ló, que era o pai deles. Então, elas embebederam eles, deixou ele bem embriagado, e ali tiveram filhos com seu pai. E dali nasceu o povo moabita e o povo amonita. E segundo a história,
esses povos eram povos inimigos do povo de Deus, porque eles tinham práticas que Deus não concordava. Afinal, começou tudo isso com um incesto. Sendo assim, nós vemos em Neemias 13 que o povo de Deus, embora a cidade foi reconstruída pelo Senhor, os muros foram erguidos, a cidade já estava praticamente pronta, eles esqueceram desse compromisso que fizeram e começaram a se relacionar com amonitas e moabitas. E quando nós falamos de um relacionamento bíblico, não podemos restringir apenas a amizades, e sim a relacionamento íntimo, ou seja, homens judeus com povos ali, amonitas e moabitas, mulheres desses lugares. E ali começaram a ter descendências mistas. E é interessante que a tradução ali, Revista Atualizada, fala elementos, de tal forma que entendemos aqui que eram povos tão desprezados pelo Senhor que Deus não quis nem dar nomes a eles. Eram apenas elementos, eram povos que Deus não gostava, então por essa razão ele nem quis dar crédito. E o Neemias, ao ver, tomar conhecimento de tudo aquilo que estava acontecendo, ele fala: gente, vocês estão errados, eu vou provar para vocês que vocês estão errados. Então ele pegou ali a palavra do Senhor, embora o texto não dá margem se foi ele, se foi Esdras, mas entendemos que a palavra de Deus foi lida e foi demonstrada que era uma prática errada. E ali, ao povo tomar conhecimento novamente que isso era um pecado, que isso era contra Deus, eles abandonaram essa prática e expulsaram os elementos de lá. E é interessante que Neemias deixa bem claro uma história que aconteceu ali no passado. Embora nós entendemos que a Bíblia é um compilado de 66 livros, nós podemos ver claramente que a Bíblia se relaciona com a própria Bíblia. E uma forma de ilustrar para aquele povo que o casamento misto era errado, que a união com os estrangeiros era errado, que Deus não gostava disso, Neemias lembra o povo o exemplo de Balaão. E é interessante o exemplo de Balaão, porque ele nos ensina muito. Balaão, quem foi Balaão? Balaão foi um profeta, um homem de Deus usado para profetizar. Só que Balaão era um mercenário, ele profetizava para quem pagava mais. E um dia, os inimigos do povo de Deus subornaram Balaão, pagaram Balaão para que ele profetizasse contra o próprio povo de Deus. E Balaão aceitou. E é interessante que Deus ficou de tal forma irritado com Balaão, que ele mandou um anjo para matá-lo. Tanto é que tem aquela história lá do jumentinho que segurou ele e tal, mas enfim. Neemias usa esse exemplo, que está lá em Números 22 a 24, com o fim de demonstrar que, embora Balaão profetizasse contra o povo de Deus, Deus transformou aquela maldição em bênção para o povo de Deus. Mas muitas vezes, queridos, nós não entendemos os propósitos do Senhor. E achamos que Deus ele sempre deve ser limitado a uma caixinha, a um quadradinho, a forma que nós queremos que Deus seja. Nós não podemos impor a Deus aquilo que Ele impõe a nós. Afinal, Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Mas muitas vezes nós invertemos as coisas. Essa semana eu deparei com uma frase de efeito de um cara aí que se considera pastor. Ele falou um negócio estranho. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. Deus ainda vai mostrar para o mundo o que ele viu de bom em você. Uma frase bem antropocêntrica, né? Nós fôssemos pessoas boas. Mas o que eu acho interessante dessa frase é porque nós voltamos para a filosofia de que o homem está acima de Deus. Mas, na verdade, precisamos, como igreja do Senhor, entender que Deus está acima de nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para você. Mas precisamos entender que, como Ele é o conhecedor de todas as coisas, acima de tudo, precisamos obedecer.
não é que Deus ele estava fazendo uma acepção de pessoas ao proibir o relacionamento com estrangeiros, mas Deus estava poupando eles de um possível afastamento dele no futuro. Neemias, em primeiro lugar, exortou eles sobre a necessidade de excluir este povo, de afastar este povo, de tirar o povo de Jerusalém. Mas não foi somente esse pecado que eles repetiram. Parece que o negócio piora. Do verso 4 até o verso número 9, vemos que não somente eles se relacionaram com povos estrangeiros, com povos inimigos, como também acolheram um grande inimigo do povo de Deus. Eles favoreceram o inimigo. Então vamos lá. Eles começaram a se relacionar com povos estrangeiros e agora eles começaram a favorecer aquele que queria que a cidade não fosse reconstruída. Aquele que planejou várias vezes matar Neemias, o líder deles. E essa pessoa era Tobias. Conforme nós falamos ali anteriormente, Tobias, ele era um cara que odiava o povo judeu. Ele odiava. Ele não queria que Jerusalém fosse reconstruída. E por fim, ele não só era alguém que odiava, mas ele também pertencia ao povo amonita. Era um povo que Deus não gostava. Então, sabe o que eles fizeram? O seguinte, Neemias não está aqui. Tobias é inimigo de Neemias, então vamos colocar ele aqui dentro da igreja, dentro do templo. Então eles pegaram ali o lotão da igreja, lá do templo, e fizeram uma sala para ele. Um lugar para que ele morasse. E ali ele ficasse protegido pelo povo judeu, povo que ele perseguia, povo que ele odiava. E é interessante que eles não fizeram somente uma sala para ele, um lugar para ele, para que ele morasse, mas eles usaram um lugar que era para outro propósito, que era um lugar de armazenamento, de ofertas. E como nós falamos de um povo que antes não tinha uma moeda de troca, não tinha dinheiro, não tinha reais, não tinha dólares, eles usavam aquilo que eles escolhiam como dízimos e ofertas. Por exemplo, aquele que criava boi ofertava boi, aquele que criava soja, milho, ofertava o seu cereal, aquele que tinha a sua plantação de uvas, ofertava o seu vinho, aquele que tinha plantação de azeitona, ofertava o seu azeite. Então eles usavam esse lugar para guardar as ofertas que eles recebiam. A igreja, o templo. E eles tiraram esse lugar para oferta, pararam de ofertar e colocaram um inimigo de Deus lá. Então o povo não somente se relacionou com povos estrangeiros, povos que Deus não gostava, como também começou a mudar a ordem que Deus havia estabelecido. Falou assim, não precisa mais dizimar, não precisa mais ofertar. Tobias vai morar no lugar onde deveria guardar essas coisas, então não dizime mais. Vamos fazer do nosso jeito. Ao tomar conhecimento disso, Neemias, ao chegar em Jerusalém, fica irado, mas uma ira santa. De tal forma que ele entra naquele lugar, naquela sala, naquele quarto, enfim, naquele depósito, e começa a jogar os móveis para fora, expulsando Tobias daquele lugar. Afinal, Tobias não podia morar ali. Nós estamos falando de um homem de idade, que, segundo o contexto da época, já estava acima de todos. Afinal, ele já era bem velho. As pessoas com 50, 55 anos já eram aposentadas. Neemias tinha 64 a 65 anos. E ele fez isso sozinho. Porque a liderança não tomou partido relacionado ao Senhor, e sim partido relacionado a desobedecer. A liderança foi omissa, a liderança não foi fiel. E é interessante que com um pecado, gente, leva a outro pecado pior. Eles começaram a se relacionar com povos estrangeiros. E o relacionamento foi de tal forma íntima que eles acolheram um inimigo do povo de Deus que era estrangeiro. Mas não somente isso, levou a outro pecado, que talvez seja um pecado esquisito para esse povo. Que eles esqueceram de ofertar e de dizimar na causa do reino. Do verso 10 ao verso número 14, nos fala sobre isso. Por favor, abra novamente a sua Bíblia.
Também soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então, contedi contra os magistrados e disse: por que desamparou a casa de Deus? Ajudei os levitas e os cantores e restituía aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. E por tesoureiro dos depósitos nomeou as pessoas. Meus irmãos, olha o que aconteceu. O povo não somente desobedeceu a Deus, não somente descumpriu o trato que eles haviam assinado, mas eles esqueceram de dedicar aquilo que era de Deus para dedicar outras coisas. Então, em resumo, o que aconteceu aqui? O povo deixou de dizimar, de ofertar, de adorar a Deus com aquilo que eles tinham. Então, aqueles que cuidavam da causa do templo, que eram os levitas, que eram os porteiros, que eram os sacerdotes, eles tiveram que parar de trabalhar, afinal, eles não tinham o sustento deles. Então, cada um voltou ali para o seu campo, cada um voltou ali para a sua fazenda, e começou a viver a vida que eles tinham antes. Então, por causa do relacionamento com estrangeiros, eles deixaram de adorar a Deus, afinal não tinha ninguém que poderia conduzir a adoração deles. Não tinha nenhum pastor para pregar, não tinha nenhum levita para cantar, para cuidar da igreja, não tinha ninguém, porque eles optaram para que não tivesse ninguém. Ou os sacerdotes, ou os levitas, ou os porteiros voltassem à vida normal, ou senão eles morreriam de fome, afinal não tinha mais sustento para eles. Por causa do relacionamento estrangeiro, eles deixaram de priorizar a casa de Deus. Mas graças a Deus, que Ele levantou Neemias para que botasse em ordem na casa. Como eu falei, a Bíblia é muito completa e ela é muito interessante. Porque eu confesso para vocês, eu não sabia disso. Mas o profeta Malaquias, vocês conhecem ele? O profeta Malaquias, último profeta ali mais ou menos do Antigo Testamento, ele esteve no lugar de Neemias enquanto Neemias voltou para a Babilônia. Então aquelas profecias que ele escreve é contra esse povo aqui. Por essa razão, eles adoraram outros deuses, que Malaquias escreve. Por essa razão, eles não devolviam mais os dízimos. Por essa razão, eles estavam casando com povos estrangeiros. Por essa razão, eles voltaram a pecar os pecados que eles haviam arrependido, teoricamente. Malaquias nos deixa bem clara a situação de Jerusalém, quando Neemias se ausentou para ir para a Babilônia. E podemos ver claramente, queridos, que graças a Deus, Deus trouxe Neemias de volta para aquela terra e colocasse em ordem na casa. Hoje em dia não é muito diferente. Não é muito diferente. Mas que Deus continue levantando verdadeiros profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, para colocar ordem na casa, para pregar o verdadeiro evangelho, para viver o verdadeiro evangelho, para não aceitar qualquer tipo de ensino, para não aceitar qualquer tipo de idolatria, para não aceitar aquilo que pertence a Deus, ser somente para Deus, não ser dividido com o homem. Terminando, queridos, queria trazer algumas aplicações. A primeira delas é, se você tem conhecimento do seu pecado, se você sabe que você está pecando, peça para que Deus te demonstre a forma correta de arrepender desse pecado, para que você não faça mais. Não repita pecados. Não repita pecados. Afinal, se nós repetimos os pecados, significa que nós não nos arrependemos deles de verdade. Se nós não arrependemos dos nossos pecados, significa que nós não fomos transformados por Deus. E se nós não fomos transformados por Deus, significa que nós vamos tudo para o inferno. Arrependa dos seus pecados. E creia que, embora não sejamos merecedores da graça de Deus, Deus, na sua infinita graça, na sua infinita bondade, sempre demonstra
a sua graça para o seu povo. Graças a Deus nós temos Jesus para ser o nosso Salvador, aquele que vai botar ordem na casa, aquele que nos vai levar ao verdadeiro arrependimento. E a segunda aplicação é: conheça Jesus, viva com Jesus e graças a Jesus arrependa verdadeiramente dos seus pecados. Não repita pecados já confessados. Se arrependa verdadeiramente. Porque somente assim iremos buscar a restauração completa de Deus. A restauração que vai terminar lá no céu, onde não vai ter pecado, não vai ter corrupção, não vai ter problema, não vai ter inimizade, não vai ter doença, onde lá Deus habita perfeitamente e estará com a gente lá no céu para sempre. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, pela leitura e exposição da Tua palavra. Nos ajude a entender a necessidade de arrependermos de verdade dos nossos pecados. Nos conduza ao verdadeiro arrependimento. Nos ajude a enxergar a necessidade de arrepender em Jesus Cristo, de termos nossas vidas transformadas por Jesus, pela Sua graça, de sermos acompanhados pelo Teu Santo Espírito. Nos ajude a ser pessoas melhores, para a honra e glória do Senhor. Restaure as nossas vidas, restaure a nossa fé, restaure a nossa saúde espiritual. Nos ajude a ser restaurados pelo Senhor, para fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Levante em nós pessoas capacitadas para fazer a Tua vontade neste lugar e assim pregar o Teu Evangelho, para que mais pessoas sejam salvas pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Luciano, está pronto aí? Irmãos, nós vamos... Junei. Tá. Junei, nós vamos... Os irmãos que estão nos assistindo aí pela internet, nós vamos cancelar nossa transmissão agora. Deus abençoe ricamente a vida de todos os irmãos que estão nos assistindo. Hoje à noite nós estaremos novamente aqui, transmitindo o nosso culto, 7 horas da noite. Tá? Nós estamos terminando a nossa transmissão online, porque agora vai nos restar aqui apenas a Assembleia da Igreja. Tá bom? Deus abençoe e até à noite, 7 horas da noite.